7h30, quarta de cinzas no carnaval, mas que pode ser de festa para os rubro-negros. Quem explica tudo é Caio Leone. Boa noite, Caio. Boa noite, Pablo. Boa noite a você ligado e conectado no Maratona Notícias. Futebol. Após 4 partidas atuando fora de Salvador, o Vitória volta ao seu santuário Barradão às 9h30 da noite, diante do Altos do Piauí pela Copa do Nordeste. Os 3 pontos hoje podem dar ao Leão uma classificação para a próxima fase da competição. Quando entrar em campo, logo mais às 9h30 da noite, o líder do Grupo A, com 10 pontos, estará defendendo uma invencibilidade de 20 jogos. Em grande fase, o rubro-negro, que está praticamente classificado para a final do Baianão, pode garantir vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste, com 2 rodadas de antecedência. Basta uma vitória simples, contando com o tropeço do Ferroviário, 5º colocado, que tem 4 pontos. Para a partida, o técnico Thiago Carpini terá os desfalques de jogadores importantes. O atacante Fabri ainda se recupera de uma lesão no joelho. Já o meia Mateuzinho e o lateral direito Claudinho estão fora por conta de desconforto muscular. Já o centroavante Carlinhos, que estava como dúvida, participou normalmente do último treinamento e deve reunir condições de jogo. E se o Vitória necessita de um resultado negativo do Ferroviário, Fortaleza, nesse momento, está dando 3-0, jogo disputado no Castelão. E vamos com o Tayane Barros para saber qual é a expectativa do torcedor. Torcedor que não sabe o que é ver o Vitória perder, 20 jogos. Conta pra gente, Tayane. É verdade, viu, Caio? Uma excelente noite para você, para Pablo e para todos que assistem o Aratu Notícias. Olha só, a movimentação aqui começa a se intensificar, os torcedores já estão chegando ao Barradão e a gente segue aqui com esse grupo e a gente quer saber qual é a expectativa para o jogo de hoje. Rapaz, o jogo de hoje é um momento importante para o Vitória, né? A gente tentar garantir a classificação de maneira invicta, de maneira antecipada e buscando o heptacampeonato. Qual é o placar de hoje? Ou melhor, o hexa. Mas o placar de hoje é 1-0, tá bom demais, porque o resto a gente tem a sardinha pra gente poder fazer um pouquinho mais de gol. O torcedor sempre brincando, né, com o rival, que é o Bahia. Quero saber do senhor, qual é o placar de hoje, seu palpite pro jogo do Vitória? 2-0. Qual é o jogador que o senhor tá apostando? Pode ser, eu quero que o Rato faça um gol. E Janderson. Olha só, a parada obrigatória dos torcedores do Vitória é sempre aqui nesse estacionamento. Dário Cerqueira está mostrando nas imagens. Aqui é um estacionamento criado justamente para isso, né? O ponto de abastecimento dos torcedores. A gente mostrou mais cedo que tem aqui churrasquinho, tem sanduíche, tem queijo coalho, tem pastel, tem de tudo. Então o torcedor, antes de ir para o estádio, para aqui justamente para abastecer. E a gente segue acompanhando aqui essa movimentação. O Vitória, que segue invicto, né? Já tem aí 10 pontos, é o líder do Grupo A. E se vencer o time piauiense nesta quarta, já garante a classificação para a próxima fase do Nordestão. E daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, a TV Aratu vai fazer a transmissão ao vivo desse jogaço Vitória e Altos do Piauí. Eu volto com vocês. Obrigado, Tayane. Tá aí o torcedor do Vitória que tá muito feliz, rubro-negro muito bem. E outra, Thiago Carpini é o 2º treinador com a maior invencibilidade do Brasil. São 20 jogos. Só o Felipe Luiz, do Flamengo, é melhor do que ele nessa temporada, com 21 jogos de invencibilidade. Agora é hora de falar do embarque do Tricolor, que vai para o Uruguai enfrentar o Boston River. E o nosso querido Eider está acompanhando o embarque. Boa noite, Eider. Boa noite a vocês aí que estão no estúdio e também que acompanham a Aratu Online. Pois é, o Bahia embarcou no final desta tarde para Montevidéu, no Uruguai, onde enfrenta amanhã o Boston River às 9h30 da noite pela terceira fase da Copa da Pré-Libertadores da América, né? Essa é a última barreira para o Bahia de fato avançar a fase de grupos da Copa Libertadores. No começo da manhã o time fez um trabalho rápido de campo reduzido e o técnico Rogério Ceni deve ter quase todo o elenco à disposição. Muitos torcedores estiveram aqui acompanhando o embarque do time, do Tricolor de Aço, e eu conversei rapidamente com o jogador Everton Ribeiro sobre a expectativa para a partida de amanhã. Vamos acompanhar. Uma expectativa boa, né? Um jogo difícil, mas nos preparamos bem e agora é botar em prática tudo que a gente tem treinado e fazer de tudo para botar com bons resultados lá.
Tá aí, né? É um jogador que todo torcedor tricolor tem esperança, Everton Ribeiro, multicampeão. É sempre bom ouvi-lo falar. E ele nem sempre fala, é o trabalho da reportagem de Eider Mustafa. Não sei se Everton Ribeiro vai fazer gol amanhã, mas tem um jogador no elenco do Bahia que já fez gol contra o Boston River. Quem são eles, Caio Leone? Exatamente, Pablo. O jogador Lúcio Rodrigues, que jogou no Liverpool do Uruguai, já marcou 2 vezes contra o Boston River. Então conhece o caminho do gol no Uruguai. Ele que também é uruguaio, vai jogar amanhã no Centenário. O estádio que é um colosso, é o Maracanã do Uruguai, onde a seleção uruguaia joga. E quem também marcou foi o Michel Araújo. Michel Araújo, no começo de carreira, jogou pelo Racing do Uruguai e conseguiu marcar esse gol na derrota, né? O Boston River venceu o Racing nesse jogo. O próprio Boston River, a gente tá vendo as imagens aí em primeira mão, as imagens de gols que os jogadores que estão no Bahia atualmente já fizeram contra o time uruguaio. O próprio Boston River, que só jogou 2 vezes, é a segunda participação na Libertadores, o treinador considera que o Bahia é favorito. Esse favoritismo pode se reverter em uma vitória lá dentro, na capital uruguaia, no excelente e imponente Estádio Centenário? Veja, Pablo, depois do último resultado contra o Jacuipense, onde o Bahia poderia muito bem ter conseguido matar a partida, fez 1-0 e depois tomou a virada, o favoritismo desse momento nunca é tão interessante. É importante o Bahia entender que por mais que o Boston River não seja uma grande equipe, não tenha tanta tradição na Libertadores, é jogo de Libertadores da América e por isso tem que ter todo o cuidado do mundo para trazer um resultado importante e decidir na Fonte Nova no dia 13. Amanhã, todos os olhos e atenções para o jogo do Bahia, direto do Uruguai. Já hoje, os olhos e atenções para o jogo do Vitória. Mas a gente tem também as imagens impressionantes sobre o que chamam de aerotricolor, o momento em que a torcida do Bahia, a delegação, vai lá ser recebida pelos torcedores do Bahia. Nesse momento aí, Caio, dá aquela empolgada final na despedida dos jogadores aqui de Salvador? Dá uma empolgada substancial, até porque os jogadores eles se sentem com muita vibração em relação aos torcedores, se sentem apoiados. Então um cara ali que já está estimulado de jogar uma Copa Libertadores pelo Bahia, no Uruguai, um jogo tão importante, quando o cara olha o torcedor, ele entende por que ele está correndo, por que é importante vencer a partida e, claro, fazer história. O Bahia na fase de grupos, isso não acontece desde 1989, quando o Bahia conquistou o título brasileiro. Tomara que cenas como essa se repitam ao longo do primeiro semestre, com o Bahia viajando no embarque internacional para disputar a fase de grupos da Libertadores. Exatamente, seria maravilhoso. Vamos ver o que acontece, Paulo. Obrigado, Caio. Até amanhã. Amanhã eu quero conversar com você sobre os altos preços dos ingressos cobrados pela Jacuipense para enfrentar o Bahia em Feira de Santana no sábado. Ótimo, você sempre com ótimos temas.